Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Ana Rita, seja muito bem-vinda. Tô esperando minhas taças, viu? Já vi que ficaram prontas. Mande pra mim. Márcia, seja muito bem-vinda. Zelma. Meninas, vamos me ajudar a chamar as meninas que estão esquecidas. Vamos mandar aviãozinho para pelo menos 10 queridas. Vou fazer isso agora também. Vamos convidar pelo menos 10 queridas para assistir essa live. Vai ser bênção. Olha aí, já tá aqui, ó, um montão de gente. Tô convidando. Vamos embora. Pronto, já fiz minha parte. Vamos chegando. Boa noite, Zelma. Vai me entregar, né, Ana? Tô esperando, viu? Meninas, tá bom aí pra vocês o microfone? Acena aí pra mim, bota corações pra eu saber que tá tudo bem. Imagem e som. Joelma, seja muito bem-vinda. Então, vamos convidar as queridas para participar. Gente, essa tá ótimo, muito bem, Ana. Essa live de hoje tá espetacular. Vocês não têm ideia de quanto eu cresci fazendo, né? Elaborando essa aula. Ok, Ana, obrigada. Ok, som e imagem, ok, muito bem. Vamos começar, né? Pra gente terminar no tempo certo. Tem muita coisa boa hoje para edificar sua vida. Tem muita coisa maravilhosa para você crescer. Meninas, o conteúdo de hoje é exclusivo, tá? Eu ainda não dei uma aula específica sobre isso. Obviamente que alguns pontos que eu vou falar aqui já foram falados por mim em mentorias. Mas se você ainda não fez uma mentoria minha, não deixa de fazer, chega junto, chega perto, porque é de desenvolvimento pessoal, literalmente. Você não será mais a mesma. Precisa fazer mentoria para estar conectada. Um universo diferente para que a gente possa crescer juntas, trocar experiência, conexões saudáveis, network. Mas, Paula, eu nem tenho, já me aposentei, ou não trabalho, sou do lar, enfim. Não preciso fazer network? Precisa sim, querida. Porque você nasceu para ser útil e produtiva. E enquanto você não for guardada por Deus, você vai produzir nessa terra. Vem para perto. Eu quero começar fazendo uma oração, independente do seu credo religioso. Se você puder, feche seus olhos. Vamos apresentar essa live. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor fez, esse dia especial, esse dia que não voltará mais, é um dia único. Obrigada porque até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou, pelo ar que respiramos, pela lei do Espírito de vida que opera em nós. Senhor, eu quero te apresentar cada palavra que vai sair da minha boca. Eu quero te apresentar cada mulher que aqui está e aquelas que vão entrar e aquelas que vão assistir depois. Muito obrigada, Deus, pela vida delas, pelo crescimento delas, pelo desenvolvimento pessoal delas. Que elas possam fazer dessa aula útil para suas vidas, que elas possam crescer com isso e avançar. Nós te louvamos por essa noite especial, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridas. Naí, sejam bem-vindas. Mimi, seja bem-vinda. Mimi Martins. Antônio, seja muito bem-vindo. Sim, os homens podem entrar nessa live, é uma live pública e é uma live de utilidade pública, na verdade, né? Paula, seja muito bem-vinda. Então, queridas, vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Conteúdo maravilhoso, exclusivo, algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Atravesse o caos com a alma firme. Olha só que tema forte. Por que atravessar o caos? O que é o caos? Porque atravessar o caos com a alma firme, você vai entender o porquê da escolha desse tema. Um tema efetivamente que vai fazer a diferença, né? Vai ser um diferencial na tua vida a partir de hoje. Meninas, nós fomos feitas
para governar os nossos pensamentos. Mari, seja muito bem-vinda. Que saudade de você. Nós fomos feitas para governar os nossos pensamentos. As nossas emoções não podem ser controladas, porque as emoções é de fora para dentro, mas elas podem ser gerenciadas, geridas, administradas. Nós somos um ser trino. Quem é minha aluna já sabe disso, já me ouviu falar. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Como assim nós somos um espírito? Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e não tem como se conectar com Deus se não for em espírito. Nós nascemos para ser espírito, nós somos espírito, mas temos uma alma. A alma está aqui, ó. A alma não é a mesma coisa do espírito. A alma são os nossos pensamentos, os nossos intelectos, os nossos sentimentos são a nossa alma. Isso aqui é para ser governado por nós. Quem somos? Um espírito. Nós temos uma alma. Então, o espírito governa a alma. O espírito governa o pensamento. O espírito governa os sentimentos. O espírito administra as emoções. Porque nós somos espírito. Lembrando, meninas, que espírito é eterno. Quando a gente morre, o que vai é a nossa alma. O que vai o nosso corpo, o nosso espírito permanece, ele é eterno, né? Nós vamos ser guardadas em Deus. E nós habitamos num corpo que é o nosso corpo físico, ele é casa do nosso espírito e casa da nossa alma. Nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso corpo, para que a gente possa viver uma vida saudável. Espírito, alma e corpo têm que andar juntos, né? Não é que o espírito seja mais importante do que o corpo, nem menos importante do que a alma. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental, que é a nossa alma, cuidar da nossa saúde física, que é o nosso corpo, e cuidar do nosso espírito. Como é que se cuida do espírito? Alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus o tempo todo, para que a gente possa ter um espírito fortalecido em Deus. Jussi, seja muito bem-vinda. AC Pacheco, bem-vinda, querida. E aí, meninas, hoje a gente vai falar da nossa alma, né? Atravesse o caos com a alma firme, ou seja, com os pensamentos firmes. Um beijo, querida, prazer em tê-la conosco. Pensamentos firmes. Essa aula será disponibilizada, tá, para as meninas do grupo, as meninas que fazem parte da comunidade MH. Não vai ficar gravada no Instagram, mas vai ser disponibilizada quem participa da comunidade MH. Para participar da comunidade MH, é só ir lá em Mulheres Habilidosas, por onde você está acompanhando. Tem lá links, você entra lá, comunidade, não paga nada, é gratuito. Você participa da comunidade para ter acesso às aulas que eu disponibilizo. E voltando aqui ao assunto, né? Nós hoje estamos falando de atravessar o caos com a alma firme, com os pensamentos firmes, né? Com uma mente sã. Preste atenção nisso. Nós fomos feitas, né? Para controlar, para administrar a nossa mente. A nossa mente, ela tem que estar debaixo do nosso espírito, cativa, presa, no governo do nosso espírito. Mas, Paula, isso não é fácil. Sim, não é. Eu concordo com você. Você colocar os pensamentos no controle é muito difícil. Mas não é impossível, meninas. E hoje eu vim trazer algumas técnicas terapêuticas para ajudar você a manter a sua mente firme, independente do que você esteja passando. Independente da desordem que se instaurou na sua vida. Eu não sei se a sua demanda é familiar, no seu casamento, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, né, com seus pais. Eu não sei qual é a sua demanda, se é profissional, se é financeira. Eu não sei se a sua demanda diz respeito à saúde. Mas deixa eu te dizer, a sua alma tem que estar firme para atravessar o caos.
Se você tiver com a sua saúde mental em dia, você consegue superar as circunstâncias. Você consegue superar os problemas, os emaranhados que vêm para a sua vida. Deixa eu te dizer, se você não é os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque você não é alma, você é espírito, muito menos você é os problemas que se apresentam para você. Então, começar daí, você não é os problemas que se apresentam para você. Você não é as circunstâncias que você está vivendo. Você é uma pessoa firme. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Ou seja, o espírito não sofre. Quem sofre é a sua alma. Você só precisa deixar a sua alma alinhada com o seu espírito. E eu vou ensinar técnicas terapêuticas aqui, lembrando que a última aula a gente vai falar sobre regulação emocional, que é como a gente volta, né, para o nosso estado emocional normal, quando alguma coisa tira a gente, né, do nosso estado normal. A gente faz uma regulação emocional e volta. Eu vou ensinar isso na última live. Mas hoje eu vou ensinar técnicas terapêuticas para você manter a sua alma firme. Meninas, tudo depende de convicção, certeza. Quando você acredita em algo, você pratica algo. Não tem como praticar algo que você não acredita. E é exatamente isso que eu vou tratar aqui com você. Olha só, a consciência de demanda. Por que eu escolhi esse nome demanda e não problema, circunstância emaranhada? Porque aqui você já vai começar com uma técnica terapêutica excelente. Você vai transformar problemas, circunstâncias emaranhados em demandas. Como assim? Lembra que eu falei que tudo é a questão de convicção? O ponto de vista que você vê, como você vê, vai fazer toda a diferença de como você vai enfrentar. Anota essa chave. Como você vê fará toda a diferença de como você vai enfrentar. Olha só, o que é demanda? Demanda é pedido, exigência ou solicitação. Então, quando se levanta uma demanda, se levanta um pedido, uma solicitação, algo que vai exigir de nós. Então, a demanda, quando vem, ela está dizendo: venha para mim, eu estou lhe demandando. Então, quer dizer que quando o problema nasce, quando o problema vem, ele está demandando a sua atenção. Ele está demandando você para a solução. Então, a partir de hoje, meninas, se você quiser manter uma alma firme para enfrentar o caos, lembre-se, problema é demanda. Você precisa entender que nem sempre problema é o fim de tudo. Às vezes, a demanda vem como forma de oportunidade de crescimento. Eu dou sempre esse exemplo, é um exemplo muito básico, muito simples. Mas assim, você não vai ser promovida de vendedora a gerente se você não for solucionadora de problema. Oi, Laís, seja muito bem-vinda! Saudade de você. A gente vai se encontrar no dia 24 de maio, no nosso quarto encontro. É o quarto, meu Deus, é o quinto encontro, né? Impactando Mulheres. Vamos lá, que você já tá aí na lista das mulheres que não faltam, viu? Então, meninas, vamos aprender a transformar circunstância, problema, emaranhado, vamos que vamos, em demandas. Lembrando que quando se apresenta pra gente um problema, você transformando aquilo em demanda, você já tá vendo com uma visão diferente. Então, eu tava dando aqui um exemplo, né? Você não vai ser transformada de vendedora a gerente se você não for uma solucionadora de problema. O gerente numa empresa, uma gerente numa empresa, ela tem que ter um feeling diferenciado, ela tem que ter um modo de agir diferenciado de um vendedor. O gerente, ele tá ali para solucionar, para ser resolutivo. Então, o problema, nesse caso, vai se apresentar para você como porta de crescimento. Toda vez que você, como vendedora, soluciona um problema, soluciona um emaranhado, você cresce nas suas demandas. Então, toda demanda que chega para você, você é resolutiva. O que é que vai acontecer? Promoção. O que é que vai acontecer? Oportunidade de crescimento.
Eu resolvi tantos problemas que eu avancei. Eu resolvi tanto emaranhado que eu cresci. E isso em todos os aspectos. Então eu comecei dizendo essa chave maravilhosa. O ponto de vista é muito importante. Aquilo que você vê é como você vai enfrentar. Então, como é que a gente vai atravessar o caos com a alma firme? Com convicção. Então, consciência de demanda. Interessante, meninas, que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Não isenta a gente de aflição, né? O mundo não é um parque de diversão. Jesus, quando veio para cá, ele não veio contar a história da carochinha, né? Viver um conto de fadas, dizer que você vai viver um conto de fadas. Não, no mundo vamos ter problemas emaranhados, circunstâncias vão se levantar nas nossas vidas, né? Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa parte aí, eu venci o mundo, significa dizer que já está vencido. O problema já está solucionado, já está resolvido. Então, você já vai enfrentar algo que já foi vencido. Você vai enfrentar algo que para você pode ser um gigante, mas já foi vencido naquela cruz. Então, a nossa postura vai mudar a forma com que a gente enxerga. A nossa postura vai mudar a forma com que a gente vê. Então, demanda é pedido, exigência, solicitação. Então, a partir de hoje, meninas, quem é aluna já sabe, problema é oportunidade de crescimento. Problema é demanda. Ah, Paula, mas é porque tem problemas e problemas. Sim, tem problemas e problemas. Aqui a gente não vai subestimar, né, o problema de ninguém. Nós temos compaixão, nós olhamos com acolhimento, tá certo? Para tudo que cada uma está enfrentando na vida. Mas aqui nós estamos ensinando uma técnica terapêutica para que você possa enfrentar aquilo que se levantou para tentar te destruir. Então você não pode ver isso que se levantou como grande, porque se você vê isso como grande, você se torna pequena. É o contrário, você tem que ser grande para enfrentar aquilo que é pequeno. Quando um problema assim surge para nós ou se apresenta na nossa vida, não é por acaso. Como assim não é por acaso? Não. O que é meu me encontra. Eu digo sempre isso às meninas. Meninas, não precisa ter pressa, não precisa sabotar ninguém. Isso nunca, tá? Quem é mentorada minha sabe que a gente não trabalha com isso. A gente não passa por cima de ninguém, a gente não tem inveja de ninguém, a gente não quer ser ninguém, não se compara com ninguém. Isso não são modos de uma mulher mentoriada, de uma mulher desenvolvida pessoalmente. Então, o que é seu, o que foi preparado para você, vai vir para a sua vida. O que foi reservado para mim, vai me encontrar. Então, o que é seu, te encontra. Mas isso não só serve para as coisas boas, para as bênçãos. Por quê? Porque nós atraímos pessoas e nós atraímos demandas. Lembrando que o subtítulo é Consciência de Demanda. Nós atraímos as demandas para as nossas vidas. Paula, então eu sou um imã de problema? Não, querida, você é um imã de demanda, se é que você me entende. As demandas vão vir porque você tem capacidade de solucionar e eu vou te mostrar. Isso porque nós somos seres magnéticos, sabe? Os campos magnéticos podem ter impacto de energia no corpo humano de várias formas, influenciando na circulação sanguínea e na interação das nossas moléculas. Então, nós somos seres magnéticos e nós atraímos coisas para a nossa vida, assim como repelimos. Nós atraímos e repelimos coisas. Como é que isso funciona? A partir das nossas atitudes, a partir do nosso comportamento e principalmente a partir da nossa maneira de pensar. Então, o que a gente pensa, nós atraímos para a nossa vida ou nós repelimos. O campo magnético é algo muito real. Inclusive, tem um ramo da terapia que se chama magnetoterapia,
que é o tratamento com ímãs, geralmente utilizado para inflamações, dores no corpo, porque aumenta a circulação sanguínea e estimula a recuperação do corpo. Então, a magnetoterapia é um tipo de terapia que é muito funcional para quem sente dor no corpo, porque nós somos, sim, seres magnéticos. Quem já passou por uma ressonância magnética sabe que quem está na sala com você tem que se proteger com um colete de chumbo. Por quê? Porque o nosso corpo atrai, né? Enfim. Por que isso, Paula? Porque nós precisamos entender essa interação do nosso corpo com o que está externo. Para entender que às vezes a gente está passando, ou posso dizer com certeza, a gente está passando coisas porque nós mesmos estamos atraindo isso para as nossas vidas. Meninas, é muito interessante porque eu vou dar aqui um exemplo da minha vida, coisa bem simples, mas que vai fazer todo sentido. Eu sou advogada criminalista, né, além de terapeuta sistêmica. A minha primeira formação é advogada. E, obviamente, eu divulgo, né, que sou advogada criminalista. As pessoas já demandam há 20 anos no mercado, as pessoas sabem que eu sou advogada criminalista. E essa minha postura atrai clientes da área criminal. Tá entendendo que isso é óbvio? Não vai chegar para mim clientes fáceis. Só vai chegar pessoas com demandas difíceis para resolver, porque o direito criminal é um direito peculiar. Se o direito já é algo que é resolutivo, de solução de problemas, o direito criminal é muito mais peculiar. Então vai aparecer homicídio, vai aparecer altas demandas, que nem vale a pena falar aqui. E aí, imagina se eu dissesse assim, poxa, só chega homicídio para mim, mas eu sou jurista, eu faço tribunal do júri. Então, eu atraio esse tipo de crime para mim. Você entende? Esse tipo de crime para eu ser resolutiva na minha profissão. Para mim, não. Então, a gente tendo esse pensamento que o nosso comportamento, nossa atitude vai atrair demandas para as nossas vidas. E eu poderia dizer, nossa, eu vou ter que enfrentar um tribunal do júri para defender um réu que matou outra pessoa. E ver isso como um problema, mas eu não vejo. Eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro não, de fazer dinheiro. Não se ganha dinheiro, se faz dinheiro, meninas. Então é sobre isso, a gente atrai aquilo que a gente tem uma postura para a vida. Os emaranhados que vêm até nós são atraídos por nós. Tudo que é atraído por nós está no nosso campo de solução. Isso é uma chave poderosa. Embora eu atraia, né, a demanda, entenda, essa demanda só chega para mim porque eu tenho um campo de solução para aquilo. E eu vou provar a vocês. Nada que vem pra gente é superior àquilo que a gente pode solucionar. Nada que vem pra gente está debaixo da nossa capacidade. Se veio para você, se caiu no seu colo, né? A demanda é porque você tem capacidade de resolver. Porque você é produtiva e resolutiva. Eu lembro bem da passagem de Axa. Axa era filha de Caleb. Lembra de Josué e Caleb, da Terra Prometida? Então, Axa era filha de Caleb. E Axa casou com um homem de guerra e como dote, Caleb deu a terra, uma terra para Axa e para o marido. Mas só que essa terra era no deserto. E uma terra no deserto é improdutiva. Uma terra no deserto não tem água, é uma terra improdutiva. Mas Axa, conversando com o marido dela, disse, olha, eu vou lá conversar com meu pai para ele me dar fontes de água. Então, o que ela podia ter dito assim? Essa terra é um problema. Essa terra não serve para nada. A gente não vai ter como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro nessa terra. A gente não vai ter como produzir nessa terra. Esse presente é inócuo, esse presente não tem objetivo, esse presente não tem função. Ela podia ter pensado dessa forma.
Mas não, ela disse assim, olha, eu tenho a terra, eu só preciso de água para produzir nessa terra. Então eu vou até meu pai e vou dizer a ele, pai, o senhor me deu a terra, mas é um deserto, é improdutivo, eu preciso de fontes de água. O que é que a Axa fez? A Axa foi proativa. O que é proatividade? É você se antecipar ao problema. Então, quando ela ganhou a terra, ela não viu ali uma perspectiva negativa. Quando ela ganhou a terra, simplesmente ela disse, eu vou arrumar um jeito dessa terra produzir. Ela foi proativa. Ser proativa é você se antecipar ao problema. Ser proativa é você enxergar a solução do problema. Então, Axa foi até o pai dela e a Bíblia diz que ele deu fontes superiores e inferiores de água para que ela pudesse produzir naquela terra. Mas você diz assim, Paula, mas ela tinha um problema, mas não era muito um problema, porque ela ganhou um presente, uma terra, e ela só precisava de algo para produzir, então assim, eu não vejo isso como problema. Tá certo. Eu vou te dar outro exemplo bíblico, Esté. Esté, ela foi eleita rainha e logo quando ela foi eleita rainha veio um problema muito grande para a vida dela. Ela tinha que se apresentar diante do rei para salvar o povo judeu de um decreto de morte. Inclusive o rei nem sabia que ela era judia. Ela teria que dizer. Então tinha um decreto do rei para exterminar todo o povo judeu e Esté foi simplesmente escolhida para salvar uma nação. Só que tinha um problema, uma demanda, tinha aí um emaranhado muito grande. Quem se apresentasse diante do rei, o rei não estendesse o cetro, era sentença de morte. E isso também valia para qualquer pessoa, inclusive para a esposa dele. Esté ia lá falar de um decreto, ia tentar reverter esse decreto e dizer ainda mais, eu faço parte do povo judeu. Então ela poderia ser eliminada. Então, Esté, ela tinha uma opção de não fazer isso. Ela tinha uma opção, não, que agora eu sou rainha, não tô nem aí, pro povo judeu. Eu vou viver a minha boa vida dentro do meu castelo. Eu vou viver a minha boa vida dentro daquilo que eu fui chamada para ser, rainha. Mas Esté não pensou dessa forma. O problema simplesmente caiu no colo de Esté. O problema se apresentou para ela. E ela não viu o problema como problema. Ela viu o problema como uma demanda. Ou seja, estou sendo solicitada. Eu estou sendo exigida. Eu estou sendo chamada para resolver algo. Então, quando ela se apresenta, olha a postura resolutiva, a capacidade de resolução é ativada. Por quê? Porque nós já nascemos capacitadas para resolver. Lá em Gênesis 2,18 diz assim, Adão, dar-te-ei uma mulher idônea. Idoneidade, querida, significa capacidade. Se você for pesquisar lá no dicionário Aurélio da língua portuguesa, você vai ver que capacidade é idoneidade. Então, Adão, dar-te-ei uma mulher idônea, capaz, capacitada para solucionar. Capacitada para te ajudar. Por que para te ajudar? Porque logo em seguida ele diz, dar-te-ei uma mulher idônea, uma mulher auxiliadora, aquela que auxilia. Então, nós temos essa capacidade natural de sermos resolutivas, proativas, de enxergar o problema antes dele vir. Mas então chegou a demanda no colo de Esté e ela decidiu. Ela simplesmente disse, Mardoqueu, diga ao povo que jejue, que ore, que eu vou me apresentar diante do rei em prol dessa causa. Queridas, nós estamos falando de uma sentença de morte e ela foi corajosa o suficiente para solucionar aquela demanda. E qual é o bônus de solucionar uma demanda? Simplesmente Esté foi Esté. Sabe que, eu acho que é Esté 4,16, que Mardoqueu disse para ela, você tem a opção, Esté, de não querer se envolver. Você tem a opção de não querer solucionar. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi estabelecida rainha. Uau! Quem sabe não foi para um tempo como esse que você, mulher, não foi estabelecida como rainha. O seu problema não é menor do que o de Esté. E ela foi uma mulher resolutiva.
Então, meninas, como enfrentar o caos com a alma firme, com a mente sã, mudando o ponto de vista, mudando a forma de enxergar. Não se desesperar porque o gigante se levantou. Você sabia que Davi nunca viu o gigante como gigante? Como é que você sabe disso, Paula? Porque ele na Bíblia, ele nunca disse, nenhuma versão da Bíblia diz que ele chamou Golias de gigante. Ele chamou Golias de Golias. E ainda disse que ele era um cachorro. Ainda disse que ele era uma pessoa diminuta. Ele não deu valor ao tamanho de Golias. Porque, queridas, o problema só vai crescer se a gente valorizar ele. Então é aqui. A sua alma, ela tem que estar firme para atravessar o caos. A forma com que você vai encarar isso vai definir o final, o resultado das coisas. Isso serve para tudo. Isso serve para enfrentar uma doença. Isso serve para enfrentar um casamento falido. Isso serve para enfrentar filhos desobedientes, fora da palavra. Isso serve para crise financeira. A forma com a qual você enxerga aquele problema vai fazer a diferença na solução dele. Então, quando um problema vem, você diz assim, opa, eu fui demandada, né? Eu fui atraída para solucionar isso. Então, se eu fui atraída para isso, é porque tem solução. E eu vou dizer, vou provar a você que você tem solução para aquilo. Mas, Paula, é certo que isso está muito bonito, mas é certo que nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo. Sim, meninas, é certo que às vezes a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas deixa eu dizer, o que não tem solução, solucionado está. Paula, isso não é verdade. Porque tem coisas que a gente não consegue resolver e traz prejuízo para as nossas vidas. Chega a quebrar, a destruir, a destroçar as nossas vidas. Então, para mim, não tem solução. Então, a frase, o que não tem solução, solucionado está, não serve para mim. Deixa eu te dizer, depende do ponto de vista. Talvez aquilo que não foi solucionado para você, foi solucionado para Deus. Queridas, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus disse assim, não importa saber o tempo que eu vou voltar. Só importa saber que eu vou voltar. Tem coisas, meninas, que a gente precisa entender. Não importa como foi dada a solução. Importa que foi solucionado. Se isso trouxe para você algum dano, não se preocupa. Tudo é crescimento. Olha só. A Bíblia diz que nós não seremos tentadas além das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, as tentações todas humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não permitirá que sejais tentada além das suas forças. Deus não permitirá que você seja tentada além das suas forças. Tem uma versão na NVI que diz assim, ó, não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Você não vai ser tentada além daquilo que você possa suportar. Então, quando a demanda se apresenta, você não precisa sentir culpa, ineficiente, incapaz, porque você não conseguiu resolver. Que aquilo que você não resolve nas suas forças, resolvido está. E Deus, ele é muito soberano. Deus, ele é muito tão maravilhoso, tão bom, que ele é especialista em transformar maldição em bênção. Então, aquilo que a gente acha que perdeu, na verdade, a gente não perdeu, nunca foi nosso. Vocês entendem, meninas? Lembra? O que é meu vai vir para minha vida. O que é meu me encontra. Então, esse pensamento vai manter você firme, uma postura firme para enfrentar tudo que se levantar. Então, quando as circunstâncias se levantarem, você já não está tão frágil, né? Lembrando que uma mulher firmada,
uma mulher convicta, uma mulher desenvolvida pessoalmente, não se vê frágil, não se vê vítima. Sim, ela tem a parte da vulnerabilidade. Uma mulher, todo mundo precisa saber, entender, compreender que pode ficar vulnerável em algum momento. Mas frágil não, a gente não é frágil. Né? Em algum momento a gente está sentindo, a gente está vulnerável, os sentimentos afloram, mas isso tem que passar. A fragilidade é algo muito pequeno, é algo que se quebra. A vulnerabilidade é um estado. Eu fico vulnerável por um tempo, depois eu fico forte novamente. Ok, meninas? Vamos mais adiante. E aí, Paula, o que eu preciso fazer para enfrentar as demandas? Você já entendeu, né? Você já entendeu que os problemas, as circunstâncias, os emaranhados se levantam porque você está atraindo, você está sendo convidada para uma demanda. E quando eles se apresentam para você, nem sempre o problema vem para te destruir, às vezes vem como uma oportunidade mesmo de crescimento, dependendo do ponto de vista que você olha, né? O problema ele parece ser grande, mas o ponto de vista que você olha diminui ele. Então você já se levanta para aquela circunstância com um pensamento diferente. Opa, veio uma demanda para solucionar. E aí você começa a encarar as coisas com mais leveza, né? Com mais serenidade para solucionar. Mas o ponto 2 dessa nossa conversa de hoje, né? O ponto 1 foi consciência de demanda. O ponto 2 é como vencer o desânimo. Paula, às vezes eu tô mesmo sem força. Na live passada eu tratei sobre força, né? Eu dei três causas significativas para justificar a sua falta de força. E hoje eu vou falar como você vencer o desânimo, né? Uma das coisas que tira as nossas forças e traz o desânimo. Oi, Olga, seja bem-vinda. Jana, seja bem-vinda. Gabi, Mirelle, Joana, sejam muito bem-vindas. Mulher sábia, maravilhosa, amo. Eu também te amo, Olga, você é maravilhosa. Uma das coisas, meninas, que deixa a gente desanimada é a decepção com pessoas. Eu falei disso na live passada. Isso tira, de fato, as nossas forças. E hoje eu vou falar como vencer esse desânimo, né? Lembrando que o nosso tema aqui é como vencer o caos. Atravesse o caos com a alma firme. Então, quando vem essas decepções, né? De certa forma, a gente desanima, tira as nossas forças. E eu quero ler para vocês Gálatas 6:9, que diz assim: primeiro, deixa eu dar aqui esse pano de fundo. Você se decepcionou, você tem razão, de fato aconteceu, de fato você está triste, né? Tá magoada, ofensa pode ter entrado na sua vida porque você foi de fato ofendida. E eu não tô tirando a tua razão. E aí, qual é a sua postura em relação a essa pessoa? Descartar? Se afastar? Qual é a postura? Anular da sua vida? Excluir da sua vida? Pode ser, né? Eu fiz uma mentoria que se chama Habilidades Relacionais e eu falei sobre as pessoas tóxicas, os vampiros emocionais, as pessoas que a gente precisa se afastar. Não descartar, mas se afastar, né? Criar uma certa distância. Mas essa é uma postura, mas por conta dessa decepção que muitas pessoas fazem, generalizam. Então eu me decepcionei com uma amiga, eu não vou ter mais amigas, né? Eu me decepcionei com um relacionamento, não quero mais casar. Então a gente generaliza. A tendência do ser humano, quando a gente é decepcionado, ofendido, magoado, é generalizar. Eu já passei por esse campo, não quero passar de novo, e a gente termina colocando todo mundo no mesmo barco. Ou seja, uma amiga foi infiel, todas as mulheres que se aproximarem de mim vão ser infiéis também. Isso é uma tendência da nossa alma, dos nossos pensamentos. E aí isso vai deixando a gente desanimada com pessoas. E aí eu quero ler esse versículo aqui para vocês, de Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.
Então, o que acontece? A decepção vem para que a gente não queira mais fazer nada por ninguém. E é aí onde o desânimo chega. Nós não podemos desanimar de fazer o bem, de ser quem a gente é. Porque, como eu digo sempre em mentoria, meninas, a atitude alheia, a atitude de outrem, de outra pessoa, não pode definir a nossa essência. Não pode definir a nossa atitude. Então, eu sempre fui uma pessoa boa, generosa, que age com compaixão, que dou a outra face para bater, mas agora eu me cansei, porque eu já fui tão castigada por pessoas que agora eu não quero mais ser assim. Ou seja, a sua essência foi mudada por conta da atitude alheia. Né? Jesus, ele trabalha muito isso na Bíblia. Ele falou muito para os discípulos, perdoar 70 vezes 7, dar outra face para bater, não é olho por olho, dente por dente. Então, Jesus trabalhou muito isso. Queridos, a gente vai se decepcionar com pessoas, mas a gente precisa manter a nossa essência, né? A pessoa vai se afastar da gente, vai passar pelas nossas vidas e a gente vai continuar sendo quem a gente é com as outras pessoas. Então, esse versículo vem para fechar isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. A colheita vem para você. Não é sobre quem você fez, não é sobre merecimento. Essa pessoa não merece, eu já fui tão castigada, não vou fazer mais por ninguém. Quando você para de fazer, você vai interromper o ciclo da plantação e da colheita, né? O ciclo da semeadura. Se você para de fazer pelos outros, você não vai ter colheita. E aí as coisas começam a ficar ruins, né? Os emaranhados, né? Entrelaçados, uma teia de aranha. Você não sabe porque você está se envolvendo em problema, porque parou de plantar. E se parou de plantar, também não colhe. Então, assim, o desânimo precisa ser combatido. A gente não pode se acomodar com a realidade apresentada para as nossas vidas. Se acomodar com aquilo que as pessoas fazem com a gente. Oi, Carla, boa noite, seja muito bem-vinda. A gente não pode perder o entusiasmo em manter o que já conquistou. Vocês entendem, meninas? Tudo pra gente é motivo para parar. Não pode parar. Não pode parar. O que se apresenta pra gente não pode definir o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente vai fazer. Você faz independente do que se apresenta. Eu decidi fazer, eu vou e faço. Eu não estou preocupada com o resultado, eu estou preocupada com a colheita. Eu não estou preocupada com o que eu vou fazer agora vai me trazer resultado imediato, vai me trazer uma colheita mais na frente. Vocês entendem? Deixa eu dizer, nada que você faz é em vão. Nada que você faz vai ficar pairando. É sempre uma semente, vai ser plantado. Tudo que você faz vai ser plantado e você vai colher, positiva ou negativamente. Então, quando entendemos quem somos, o que temos e o que podemos em Deus, nenhuma rotina é capaz de nos paralisar, nenhuma atitude alheia é capaz de nos paralisar. E terceiro ponto dessa live, né, que a gente tá falando aqui, atravesse o caos com a alma firme, é tirar o foco dos problemas. Então, eu falei aqui no início que a gente tem que enxergar os problemas como demanda, e eu falei também que o ponto de vista que a gente enxerga vai definir como a gente vai resolver, né? O fruto, né, o fim das coisas vai depender de como você enxerga no começo. Tirar o foco dos problemas é não dar atenção, é de fato ficar indiferente. Davi, ele foi indiferente a Golias. Tanto foi indiferente que todo mundo chamava Golias de gigante. Davi não chamou. Eu acho que Davi pensou, isso não está na Bíblia, mas eu acho que Davi pensou, gigante sou eu. Ai, meu Deus, é sobre isso, meninas. Eu declaro na sua vida você sendo uma gigante para enfrentar todas as demandas que se levantarem. Venha o que vier, você vai ter força. Você vai ser grande diante desses emaranhados para solucionar, resolver. Eu declaro uma mulher resolutiva. É sobre isso. Então, tirar o foco dos problemas. Recebeu, né, Jana? Um abismo chama outro abismo. Se começar a falar problema, se começar a ver dificuldade, se começar a ver impossibilidade, ladeira abaixo, viu? Porque você tem que treinar a sua alma. Atravesse o caos com a alma firme. A sua alma tem que estar de pé. A sua alma tem que estar firme para enfrentar.
Então, se você começa a falar, nutrir pensamentos negativos e a dizer que esse problema é gigante, ladeira abaixo. Bolinha de ping-pong numa ladeira, vai rapidinho, ó. Porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, lembra que eu falei aqui que você é um ser magnético, você atrai para você os problemas. Tudo que chega para você solucionar, você atraiu. Às vezes você está atraindo por causa de pensamentos negativos, por causa de ser uma mulher muito crítica, por causa de só ver o lado ruim das coisas. Então comece a mudar o seu pensamento para pensar positivo, ser grata, ter um pensamento encorajador, palavras capacitadoras, palavras que vão te levantar por dentro. Ainda que seus olhos não vejam, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Então, se levantou, você vai dizer, isso não é a minha realidade é essa, é outra. E começa a declarar aquilo que você quer ver. Isso é ser uma mulher resolutiva, proativa, uma mulher que enxerga os problemas antes mesmo deles acontecerem. Meninas, um abismo chama outro abismo, está lá em Salmos 42:7. Mas a Bíblia também diz em Eclesiastes, o fim é melhor do que o começo. Eu gosto muito, eu falei na live passada, de Provérbios 31:25, que diz que a mulher virtuosa, ela se reveste de força e dignidade. E sorri diante do futuro. Gente, ela só consegue sorrir diante do futuro porque ela vê o futuro. Ela enxerga o futuro, ela é proativa, ela se vê no final. Então, o problema, ele se apresenta no início. Quando o problema se apresenta para você, ele está se apresentando de fato, né? Ele está dizendo assim, oi, muito prazer, cheguei. Então, isso é o início, isso é o começo, né? O problema está dizendo assim, me conheça. Ele está exigindo de você, lembra que eu comecei dizendo? Que nós somos demandadas, solicitadas para aquele problema. Então, ele está dizendo assim, ó, vem para cá, eu estou exigindo de você. Muito prazer, cheguei. É isso que o problema está dizendo. E aí, meninas, qual é a nossa postura? Qual é o fim? Deixa eu olhar. Ai, meu Deus, você não está entendendo. Você não está entendendo. A mulher virtuosa, ela se reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Quando ele se apresentar para você, o emaranhado, problema e circunstância, você vai dizer, qual é o fim? Eu já estou vendo o fim disso tudo. E lembre-se, o seu futuro é de paz e não de mal. Deus, ele vai dar o futuro que você deseja. Então, problema, eu já lhe vejo destruído. Problema, eu já lhe vejo aniquilado, derrubado, no chão. Davi disse assim, ei, você vem com ferramentas, você vem com armas, armadura, e eu vou em nome do Senhor Jesus e vou te derrubar. Davi já conseguia enxergar aquele gigante no chão. Davi nem viu Golias como grande. Diminua o problema. Não enxergue o problema como ele quer que você enxergue ele. Se o problema se levantou, você disse, opa, estou sendo demandada para solucionar. Essa é a sua postura. Você só tem que valorizar aquilo que tem valor. Então, não dê valor ao problema. Tire o foco do problema. Né? Isso aqui veio, eu sou capacitada, sou idônea, eu tenho unção para resolver. Se veio, é porque eu posso resolver. Dentro de mim tem uma força sobrenatural para solucionar. Não tem problema, esse problema é pequeno. Eu sou grande, o problema é pequeno. Se esforce para resolver o que estiver diante do seu limite. E o que você não conseguir resolver, lembra, o que não tem solução, solucionado está. Você precisa entender que faz parte da vida. Perder faz parte da vida. Ganhar e perder faz parte da vida. Então, às vezes, o que a gente pensa que é para nossa destruição foi apenas permissão de Deus. E eu volto a dizer, o que eu faço hoje não saberás, saberás amanhã. Então, precisamos confiar que aquilo que chegou para a gente e porventura a gente não conseguiu resolver foi permissão de Deus. Agora, eu não estou falando de uma mulher passiva, tá? Eu não estou falando de uma mulher que cruza os braços diante das circunstâncias e não tenta resolver. A frase é, se esforce, vou repetir, se esforce para resolver o que estiver diante do seu limite. Não é passividade, você vai para cima.
Mas se você vê que já demandou toda a sua força e não conseguiu, recua, sabe? Diante de um abismo, um passo para trás é salvação. Diante de um abismo, um passo para trás é salvação. Então recua. O que é meu vem para minha vida. O que está reservado para mim vai chegar. Aquilo que eu não consegui resolver é porque está resolvido. Vamos lá. Queridas, a morte não é o fim, tá? Se você tá pensando assim, mas eu perdi um ente querido, mas terminou que eu lutei tanto com aquela doença e de repente eu fui partir. Queridas, a morte não é o fim, o espírito é eterno. Se você partiu, ou se você vai partir, não sei. Não vê isso como um fim. Todo mundo tem um tempo aqui na Terra. Morte prematura não é a vontade de Deus, mas também não vai sem a permissão de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência de que a vida da gente precisa ser leve. Nada acontece nessa terra sem a permissão do Senhor. Eu oro todos os dias para poder ver minhas filhas crescerem, casar as minhas filhas, deixarem elas encaminhadas. Mas também te digo, se o Senhor permitir que eu vá, amém. Paulo dizia, ficar aqui na terra é bom, mas morrer é lucro. Porque lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem pobreza, não tem dívida, não tem cartão de crédito para pagar. Lá é Deus, lá é amor, é acolhimento. Entende, meninas? Então, uma mulher desenvolvida pessoalmente não tem medo da morte. Preste atenção nisso. Vamos lá. Quarto ponto e último, tá? Pra gente terminar essa live. Esteja pronta para superar. Então, às vezes, o que não tá resolvido, né? Parece que é o fim. A gente fica desanimada, sem força, triste, nossa alma dilacerada. Não precisa, tá? Esteja pronta para superar. A gente quando entra, né, quando a gente é demandada para solucionar, a gente precisa entender também que nem sempre a gente vai conseguir solucionar. E tá tudo bem. Se acolha, sem culpa, sem dor, né? Lembre-se, você tem um pai que não te abandona. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento, toda mágoa é passageira. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Já venci. Então, eu tenho certeza, meninas, que se eu fosse abrir aqui, teriam muitos testemunhos dizendo, Paula, eu já passei por tanta coisa difícil na minha vida, mas superei. Isso. Coloque na sua mente que você está pronta para superar, venha o que vier. Eu vou ser forte o suficiente para superar. Como é que a gente supera? Primeiro, autoconfiança. Precisamos saber, né, quem somos para confiar naquilo que podemos fazer. Precisamos ter segurança em nós mesmas para expor nossas habilidades, nossas ferramentas. A gente lembra de Axa? Axa ganhou a terra no deserto, improdutiva, aparentemente. Mas ela disse, espera aí, eu vou dar meu jeito, vou conversar com meu pai, vou pedir água. E a água chegou. Então ela foi habilidosa, né? Ela usou os dons e talentos. Pai, vem cá, me ajuda, eu preciso de fontes superiores, fontes inferiores, para que a minha terra se torne produtiva, para que a minha terra floresça. Então, assim, precisamos ter autoconfiança para ir adiante, sabe? E enfrentar, ir adiante. No caso de Axa, que ela foi adiante do pai, disse, vou pedir sem medo, sem receio. E deixa eu só aqui abrir uma aspas. O não, você já tem. Então, vá atrás do sim. Vá atrás, não fique envergonhada, não se intimide. O que precisar fazer, faça. Então, autoconfiança para resolver, para ser resolutiva mesmo com as demandas. Segundo, dentro de autoconfiança, meninas, tem que ter atitude. Gabi, seja bem-vinda. Gabi Caula, vou fazer aqui, olhe, um chamado para todo mundo ouvir. Eu quero você no próximo encontro, dia 24 de maio, com a gente lá, todas as mulheres. Vai ser na sexta-feira, 3h30 da tarde, chá da tarde. Faço questão da sua presença, viu? Tá convidada. Então, para ter autoconfiança, você precisa ter atitude. Você não pode controlar as circunstâncias, mas pode escolher a atitude diante delas. Olha só, não tem como controlar o que veio, o que se levantou, mas tem como escolher a nossa atitude diante daquilo. Vai, né? Fechou o contrato, viu? Botou aí, vou sim, vou printar. Fechou o contrato, tem que comparecer. Vamos sua vida.
Você não pode controlar as circunstâncias, mas pode escolher a sua atitude diante delas. Então vá pra cima, sem intimidação. Tem que ir com atitude de vencedora, uma mente inabalável, uma fé firme, uma alma em pé, uma alma firme, uma mente protegida. Vocês entendem? Lembrando que não é só você que tem problema, tá? Todo mundo tem. Problemas maiores, problemas menores. Mas eu tô te ensinando aqui a você ser mais forte, a você atravessar o caos com a alma firme. Vamos lá. Anota essa chave. Abre aspas. Eu não sou os problemas que aparecem para mim, meninas. Você não é o problema que se apresentou para você. O problema é o problema, você é você. Você vai só ser resolutiva naquilo que se apresentou. Você foi demandada para solucionar, então você não é aquilo que se levantou para te destruir. Tem pessoas que ficam tão fracas quando o problema se levanta, né? Não faz isso, porque você não é o problema. A confiança em si mesma afasta o medo e abre espaço para a ousadia. Vai para cima, menina! Vai chutar a bola e fazer o gol. E por último, ainda, dentro desse quarto ponto, esteja pronta para superar. Além de autoconfiança, você precisa ter autocontrole. Não tem, queridas, como atravessar o caos com a alma firme sem ter paz, sem ter mansidão. Tudo isso você encontra com comunhão com Deus, né? Foi um atributo, inclusive, que ele deu para nós mulheres. Engraçado que ele não falou para o homem ser... Falou, né? Falou. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso foi para todos. Mas para a mulher, ele falou especialmente lá em 1 Pedro. Ele disse assim, a mulher tem que ter um espírito manso e tranquilo. Ele falou com todas as letras. A mulher tem que ter um espírito manso e tranquilo. Então não tem como atravessar o caos, bagunça, desordem, avalanche, terremoto. Não tem como atravessar sem ter paz, sem ter tranquilidade, sem ter mansidão. A promessa de que temos a paz que excede todo o entendimento, meninas. O que é isso? Quem não tem a paz que excede todo o entendimento, só vai ter paz sem guerra. Então, ausência de guerra, paz. Mas quem tem a paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Cristo, vai estar em paz em meio à guerra. Uau! Sem Cristo, só tem paz sem guerra. Com Cristo, tem paz em meio à guerra. Então, você vai atravessar o caos tranquilinha, controlada. Ter domínio próprio significa saber administrar nossas emoções. Lembra que eu comecei dizendo não se controla, mas administra? Ou não deixar que as emoções interfiram nas nossas atitudes de comportamento. Chega de mimimi. A gente chora debaixo do chuveiro. E Paulo, não pode chorar na frente dos outros? Não pode, querida. Mas só se emocione e enxugue a lágrima assim, tá? Nada de borrar a maquiagem assim, ó. Tá? Você é uma lady desenvolvida pessoalmente. Faz assim. Seja chique até pra chorar. Não precisa se descabelar. Uma mulher desenvolvida pessoalmente, ela já vê o fim das coisas. Ela sorri diante do futuro. Então, pra que se desesperar? Vai pro banheiro, chora, se descabela, mas sai do banheiro e enxuga as lágrimas. Quando a palavra diz o choro só dura uma noite, a alegria vem amanhecer, não é literalmente você vai passar a noite chorando, de manhã você enxugar a lágrima, não. Tá dizendo que tem um tempo do choro. Então vai chorar, mas tem que passar. Ó, arregaça as mangas, tá? A luta. Você nasceu para ser forte e corajosa. Se anima, Josué. Levanta-te, tem bom ânimo. Seja forte e corajosa. A mansidão acalma a alma e permite que se escute o espírito. Ser tranquila transmite paz e edifica pessoas à sua volta. Uma mulher afobada, ela não consegue ser ouvida. Cala a tua alma. Cala a ansiedade. Cala esse desespero. Respira, regulação emocional. Última live, viu? Respira. Se equilibra. Faz a regulação emocional. E depois você vai enfrentar o que tem que enfrentar.
Nada de recuar, nada de ser passiva, nada de se colocar em lugar de vítima. Você não é vítima, você é sobrevivente. Estou falando aqui para mulheres que desistiram de lutar. Você não é vítima. Você não é vítima. Se coloque na posição de mais que vencedora, de uma mulher forte e corajosa. E se porventura você não está conseguindo se levantar, venha fazer terapia. A terapia vai te ajudar a se tornar forte e corajosa. Ok, meninas? Terminamos nossa live. Quero encerrar com esse Provérbios 15:1 que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não precisa gritar. Você vai ser ouvida falando baixinho, porque não é sobre o tom da sua voz. Não são as palavras afiadas que saem da sua boca. É o seu posicionamento que vai determinar aonde você vai chegar. Amém, meninas? Eita, glória! Ficaram até o final. Por nada, Ana. Gratidão, Paula. Muito obrigada. Meninas, feliz demais por essa live. Vou baixar aqui hoje no Instagram, mas depois eu vou apagar. Vou disponibilizar só para quem faz parte lá do nosso grupo, tá? É gratuito, é só entrar lá pelo link. Obrigada, Carla. Carla tá dizendo que belas palavras. Meninas, amo vocês. Quem quiser ter essas lives disponibilizadas, entra lá no grupo, tá? Nosso clube Mulheres Habilidosas é gratuito. Você vai receber conteúdos incríveis lá. E também os avisos, né, dos nossos eventos, das nossas mentorias. Espero todas vocês no próximo evento aqui. Quem é de Recife, tá? Vai ser dia 24. Perdão, falei 24 o tempo todo, não foi? Não é 24 não, meninas. É 23 de maio, às 15h30. É uma sexta-feira. Espero todas vocês lá. Quem puder ir, me dá um abraço. Vou ficar feliz. Ok? Boa noite. Fique com Deus. Amo vocês. Espero que tenha edificado bastante a vida de vocês hoje. Tchau, tchau. Até a próxima live. Até a próxima segunda. Deus abençoe.